A vida é feita de estações. A vida é feita de estações. Você nasce, bebezinho, muitos deles careca, com o olho fechado, aquela cara inchada. A mãe fala, é lindo. E eu não consigo achar beleza quando criança, quando nasce. O bebê é todo inchado, aquela cara de joelho. Mas a mãe e o pai acham bonito. Eu achei meu filho bonito, eu achei minha filha bonita quando nasceu. Mas criança, quando nasce, tem uma cara meio inchada, a cara meio estranha. Tem que nasce careca, tem uns que nascem com cabelo, né? Mas a criança tem as suas fases. A fase que ela vai ser carregada no colo, a fase que ela vai engatinhar, a fase que ela vai aprender a andar, a fase que ela vai comer as primeiras frutinhas, a papinha. Depois vai se introduzindo os alimentos salgados, depois coisas mais sólidas. A vida é feita de fases e de estações. Ela cresce um pouco e, como a gente fala, quem aqui é pai de filho, quem aqui é pai e mãe, a gente aprende que a vida passa rápido. Passa ou não passa? Você que é pai e mãe de filho, você sabe, meu Deus, meu menino era um garoto desse tamanho e hoje está um rapazão, está uma moçona grande. A vida passa rápido, as fases passam rápidos. De repente se torna um adolescente com a cara cheia de espinha. Um dia acorda bem, outro dia acorda mal. Um dia acorda dando bom dia para todo mundo, outro dia acorda rabugento. É assim lá na sua casa também ou só na minha casa que é assim? As estações, as fases da vida, a adolescência, ora pinta o cabelo de amarelo, ora pinta o cabelo de laranja, ora pinta o cabelo de rosa, de azul, pinta o cabelo de várias cores. A adolescência, tem dia que se acha lindo, maravilhoso, tem dia que se acha horrível. Meu Deus, o mundo está acabando. A vida é feita de fases e de estações. Vem a fase adulta, você cresce, você desenvolve, você assume responsabilidades, você casa, e aí acabou a sua vida. Não, brincadeira, você casa e aí você constrói uma família abençoada. Só quem é casado pode dizer um amém por isso? Eu não posso falar nada ao contrário, senão depois de noite acabou minha noite. Então você casa e você tem uma família abençoada e próspera, né? A vida é feita de estações, de fases. A própria Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 8, versículo 22, depois que Noé sai da arca e oferece aquele sacrifício ao Senhor, levanta um altar e oferece um sacrifício ao Senhor, Deus vai dizer na sua palavra que enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite jamais cessarão. Deus está determinando ali que o mundo em si será baseado em fases e em estações. Em diversos lugares do mundo você pode destacar diferentes estações. A primavera em alguns lugares é mais bonita, ou talvez em outros lugares o inverno seja mais atraente. Mas é verdade que em todos os lugares do mundo nós vamos destacar as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. A não ser que você mora em Mossoró, porque se você mora em Mossoró, lá é verão, calor, quentura e mormaço. Mas ainda assim a vida é feita de estações. Estações boas, estações não tão boas, estações desafiadoras, estações de alegria e de realizações. E é verdade que sempre que as estações mudam, alguém sofre de algum tipo de alergia. Já parou para perceber isso? Já parou para perceber isso? Sempre que a estação muda, alguém sofre algum tipo de alergia. É sinusite, é rinite, é amidalite, é qualquer coisa com it. Quando a estação muda, se esfriou um pouquinho, se bateu um vento mais forte, ou se pegou muito sol, sempre que a estação muda, nós reclamamos, porque a alergia, ela começa a atacar, a crise alérgica. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não se ajustam a uma nova estação rapidamente. A maioria das pessoas, nós temos dificuldade a nos ajustar a algumas estações que nós estamos vivendo. O mais interessante é que nós oramos a vida toda para que as estações mudem. E quando elas mudam,
a gente fica com o nariz entupido, a gente fica com o nariz escorrendo, a gente tem que tomar um descongestionante nasal, a gente se enche de remédio e a gente começa a reclamar: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso sobreveio sobre a minha vida ou sobre a minha família? Será que é o diabo? E pensam que é o diabo. Não, é Deus que está levando você para a estação que você estava orando, para a estação que você estava pedindo. É Deus que está levando você exatamente para o lugar que você estava orando a Ele. A estação está mudando e nós não estamos percebendo. Ainda que você não saiba como se vestir de acordo, ainda que você não saiba como falar de acordo, ainda que você não saiba como agir de acordo, Deus está mudando as estações. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Uma nova estação está chegando para a minha vida e para a sua vida. Será que tem alguém que recebe essa palavra aqui comigo nessa noite? Eu quero dizer para você que eu não sou pregador de alta ajuda e também não sou o coach espiritual, mas eu quero vir aqui como um profeta de Deus e dizer para você: a sua estação está mudando, uma nova estação está chegando. Quando a gente olha para a vida de alguns personagens da Bíblia, nós vamos ver que alguns deles, a maioria deles, enfrentaram diversas estações. E eu não vou falar sobre ele especificamente nessa noite, mas aqui ainda na introdução eu quero falar um pouquinho sobre José, porque a vida de José, ele vai dizer sobre 4 estações que José também viveu. Aumenta um pouquinho meu retorno aqui, filho. Aumenta um pouquinho meu retorno aqui, que senão eu vou me esgoelar aqui hoje. Eu quero falar para você sobre algumas estações que José atravessou durante a sua vida. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vai ver José vivendo na casa de seu pai. E na casa de seu pai ele recebe uma capa colorida, simbolizando o amor de seu pai pela vida de José. E isso trazia inveja aos seus irmãos. Fez com que seus irmãos lançassem José numa cova. E ali, pensando em matá-lo ou pensando em vendê-lo, venderam José para ser escravo numa terra distante. A primeira fase, a primeira estação da vida de José pode não ter sido muito agradável, onde ele viveu dentro da sua casa, recebendo o amor do pai, mas a rejeição dos seus irmãos. Segundo lugar, a segunda estação que José vai viver, ele vive como um escravo na casa de Potifar. E ali a Bíblia não diz claramente se dão para ele uma roupa, se dão para ele uma capa, mas é bem verdade que quando aquela mulher, a esposa de Potifar, vai atacar José e vai mentir sobre a vida de José, ela retira também a capa que ele usava e presa as suas mãos, ela condenou injustamente José. A segunda estação que José vai viver era como escravo na casa de Potifar. A terceira estação que José vai viver é como um prisioneiro. Agora ele está prisioneiro, agora ele está na prisão do Egito. E ali também vai dizer que ele tem uma roupa, não sei se tem uma roupa como uma roupa das prisões que nós temos hoje em dia, uma roupa laranja, uma roupa branca, uma roupa preta, seja lá qual é a roupa que ele estava usando. Mas é verdade que quando ele foi chamado para a presença de Faraó, diz que ele se barbeou e deram para ele uma nova roupa, para que ele pudesse se colocar diante de Faraó. Mas quando ele chega diante de Faraó para viver a quarta etapa, a quarta fase da sua vida, ele recebe uma roupa de linho fino, e aquele que entrou como escravo no Egito, agora ele sai como um grande governador da terra do Egito. Eu não sei qual estação da sua vida que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu quero falar para você nessa noite que chegou aqui: uma nova estação está chegando para a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Josué capítulo 1. Você que encontrou pode dizer um amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O último versículo, versículo 9 diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A maior mudança de estação que nós vemos na Bíblia, a maior história de mudança de fase, mudança de estação, é a história do povo de Deus, sem dúvida alguma. E aqui nesse texto que nós lemos, Josué capítulo 1, nós vamos ver Deus levantando Josué como sucessor de Moisés. Aqui o que eu aprendo com essa introdução é que Deus ele vai destacar e vai levantar Josué para cumprir aquilo que Moisés não alcançou cumprir. O que, pastor? Colocar o povo dentro da terra prometida. Aqui eu vejo que Deus está levantando Josué para uma grande e árdua missão. Eu fico pensando e me colocando no lugar de Josué. Eu não gostaria jamais de substituir um Moisés na vida. Eu jamais gostaria. Pensa comigo. Josué ele está seguindo Moisés. Ele está aprendendo com Moisés. Ele tem Moisés como seu líder, como seu mentor. Ele tem Moisés como seu mestre. Ele tem Moisés como o seu profeta. E se de repente Moisés morresse e fizessem uma eleição e escolhessem ao Anderson para substituir Moisés, eu viraria para Deus e pediria: Deus, pode me levar. Eu não vou conseguir, eu não vou suportar substituir alguém do peso, da altura de Moisés. Porque como você substitui um homem que se encontra com Deus? Como você substitui um homem que tem um cajado que divide o mar? Como você substitui um homem que sobe uma montanha e passa 40 dias sem comer e sem beber, e quando ele desce com um tablet de pedra? Antes de Steve Jobs nascer e criar a Apple e formar um iPad, Deus dá para Moisés uma tábua com os mandamentos que o seu povo deveria seguir. Como você vai seguir ou substituir um homem que sacode as nações com a presença e com o poder de Deus? Como é que você segue, como é que você substitui um homem que apesar de tudo isso também cai, também erra, também tem as suas limitações, também tem as suas explosões de ira, e mesmo assim você continua seguindo aquele homem? Embora tenha sido ungido, embora tenha sido escolhido e levantado por Deus, ainda assim Moisés, em algum momento da sua caminhada no deserto, ele desagradou a Deus, e Deus disse para Moisés: você não pode mais seguir adiante. Agora você vai olhar para o lado, vai escolher Josué, porque Josué vai continuar aquilo que você não finalizou. Deus disse, por isso que Deus disse para Josué nesse capítulo 1: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Sabe o que eu aprendo? Que uma nova estação na minha vida, uma nova estação na sua vida, sempre vai levar você do estresse para o esforço.
A nova estação que está chegando, é muito bom se falar em nova estação, é muito bom falar assim em novo ciclo, em uma nova temporada, em uma nova fase, mas é bem verdade que toda vez que se chega uma nova estação na nossa vida, se aumenta o nível do estresse, e o estresse não é o problema. Por quê? Porque as novas estações sempre vão expor os novos medos, novas estações sempre vão expor novas inseguranças, novas estações sempre vão expor medos que você nem sabia que você tinha. A nova estação de Josué agora, ele está saindo do estresse para o esforço. Por quê, pastor? Porque Deus fala para ele: se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Eu quero falar para você que entrou aqui nessa noite, que está prestes a viver uma nova temporada, uma nova estação de Deus na sua vida. Não se preocupe se o nível de estresse aumentar. Peça para Deus, não para remover o estresse, mas para aumentar a sua força. Por quê, pastor? Porque sempre Deus vai te levar para lugares que você não está preparado, lugares para o qual você não se sente equipado, lugares para que você se sente que os desafios e as dificuldades são maiores do que você possa suportar. E aqui eu quero já destruir com a ideia de que Deus não te dá desafios maiores do que você possa suportar. Eu quero hoje, nessa noite, já eliminar essa ideia, ou talvez esse falso pensamento que você tem, de que Deus não te dá desafios maiores do que você possa suportar. A Bíblia nunca disse que Deus não te dá desafios maiores do que você possa suportar. Deus não te dá desafios maiores do que Ele possa suportar. A Bíblia nunca mencionou em algum texto, em algum versículo, que Deus não te dá desafios maiores do que você possa suportar. O que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. É verdade. E aquele que se diz ser tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus, Ele não tenta ninguém, é verdade, mas Deus coloca desafios maiores do que a sua força, do que a sua capacidade. Eu posso parar por um momento e pensar em todos os desafios que eu já atravessei na minha vida, e talvez você possa parar por um momento e pensar e analisar por vários desafios que você já passou pela sua vida, desafios que você pensou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora eu vou sucumbir diante dessa tempestade, diante desse problema. E está você aqui nessa terça-feira do Aviva Devec, louvando e adorando e provando para mim e para Satanás que pode se levantar o desafio que for, porque Deus é contigo. Não se preocupe com o nível de estresse. Se Deus apenas permitir, presta atenção, se Deus apenas permitir com que você tenha, com que você lute aquilo com que você possa resolver, a sua graça, a graça de Deus não é necessária, o poder de Deus não é necessário. Você não precisaria orar mais, você não precisaria jejuar mais, você não precisaria da comunhão do corpo de Cristo, porque tudo você poderia resolver sozinho. Mas a prova é de que Deus nos dá desafios maiores do que a nossa capacidade. É por isso que eu preciso orar mais, é por isso que eu preciso buscar mais, é por isso que eu preciso jejuar mais, é por isso que eu preciso estar aqui no corpo de Cristo, porque aqui eu sou fortalecido, aqui as minhas forças são renovadas. Por isso, Deus não disse para Josué que Josué já tinha tudo que era suficiente. Não, Josué não era suficiente. Eu não sou suficiente, você não é suficiente, mas a graça de Deus é suficiente, mas a força de Deus é suficiente. Por isso Deus disse para Josué: eu serei contigo. Essa luta pode ser grande, esse desafio pode ser grande, aquilo que você tem pode não ser suficiente, mas Deus está contigo nessa caminhada. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo outro personagem, a gente vai falar de Davi em 1 Samuel capítulo 30, vai falar da história que quando Davi está voltando para Ziclag, ele tinha saído da sua cidade
para ir lutar uma guerra junto com os filisteus contra a sua própria nação de Israel. Mas o rei dos filisteus disse: não, volta para a sua cidade, volta para Ziclag. E Davi volta, e quando Davi volta, ele encontra a cidade de Ziclag totalmente destruída, totalmente queimada, totalmente saqueada. Aquele povo inimigo, eles tinham roubado os seus familiares, as mulheres e as crianças. Os soldados de Davi, os guerreiros de Davi, pensavam em apedrejar Davi. O povo estava angustiado, mas 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi não ficou choramingando pelos cantos, ele buscou força em Deus. Toda vez que o nível de estresse aumenta, é porque uma nova estação está chegando na sua vida. Sabe o que aconteceu depois de 1 Samuel capítulo 30? Chega a coroa nas mãos de Davi, porque toda vez que vai se entrar uma nova estação, o nível de estresse aumenta, para que você possa buscar força em Deus e se preparar para um novo tempo que está chegando na sua vida. O nível de estresse, ele aumenta. Uma nova estação, ela sempre vai trazer um nível de estresse que você jamais viu antes. O estresse é apenas um sinal de que as demandas impostas sobre você são maiores do que as suas forças. É por isso que Isaías capítulo 30, versículo 31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não diz que aqueles que esperam no Senhor terão seu estresse removido, terão seus problemas já resolvidos, terão seus problemas já aniquilados. Não, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não peça para Deus remover o seu estresse, peça para Deus aumentar a sua força. Toda vez que o estresse aumentar, toda vez que a tribulação vier, toda vez que você se sentir oprimido pelas forças do mal ou por alguma tempestade na sua vida, não peça para Deus remover a tempestade, peça para Deus aumentar a sua força, peça para Deus aumentar a sua força, peça para Deus aumentar a sua resistência, porque é indício que vai chegar uma nova estação na sua vida. Você não pode pedir para Deus remover o estresse, porque senão você estaria pedindo para Deus te levar para a estação anterior. Você precisa pedir: Deus, aumenta a minha força, para que eu possa me capacitar e preparar para essa nova estação que está chegando. Será que tem alguém aqui nessa noite que está entendendo essa palavra? Quando uma nova estação chega, ela vai levar você do estresse para o esforço. Ela vai exigir você suportar as pressões. Toda vez que uma nova estação vai chegar na sua vida, o nível de estresse vai aumentar. Isso significa o quê? Que as demandas impostas sobre você é maior do que a sua capacidade. Não peça para Deus remover o estresse, peça para Deus aumentar a sua força. Segundo lugar aqui que eu aprendo com essa história de Josué que nós lemos, diz o capítulo 5, versículo 12 de Josué, vai dizer: no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Toda vez que uma nova estação chega na minha vida e na sua vida, Deus vai te levar do tempo do maná para o tempo do leite e mel. Toda vez que uma estação vira, Deus vai levar você do tempo do maná para o tempo da estação do leite e mel. O que significa o tempo do maná, pastor? O tempo do maná é quando Deus atende às suas necessidades. É uma bênção, é um milagre, é 100%, mas nunca foi a promessa de Deus para o seu povo. Maná é uma bênção? É. Maná é um milagre? É. Mas nunca foi a promessa de Deus para o seu povo. Deus nunca virou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que você vai comer maná de manhã e de tarde.
Deus nunca disse isso para Isaac, Deus nunca disse isso para Jacó: sai da tua terra, obedece os mandamentos, que eu vou te levar para uma terra que você vai comer maná de manhã e de tarde. Não vai faltar maná nenhum dia da sua vida, não. A promessa era: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. O tempo do maná é o tempo onde Deus atende às suas necessidades diárias, é a provisão diária. O tempo do maná é o tempo que você não precisa fazer nada, você só acorda e vai buscar a comida. Está pronto. Não lava nem o olho, não tira nem a remela do olho. Você levanta, espreguiça, eu vou ali tomar meu café da manhã. Tempo do maná é o tempo que está tudo pronto. Mas o tempo do leite e mel, você precisa de uma vaca ou de uma cabra, você precisa de uma colmeia, você precisa trabalhar, você precisa administrar, você precisa cuidar, você precisa ordenhar. Quando você vive a sua vida só com maná, você acostuma com Deus suprindo as suas necessidades. Você precisa ser grato, sim, 100% grato, mas nunca sacrifique a promessa por causa daquilo que atende às suas necessidades hoje. Nunca sacrifique a promessa que Deus fez a você por algo que atende às suas necessidades hoje. Você lembra de Abraão, Sara? Tinha uma promessa ou não tinha? Uma promessa: através de você, vou tornar você a sua descendência numerosa, poderosa nessa terra. E porque não tinha filhos, Sara dá uma ideia: você toma minha serva Agar, e aí a gente vai ter filho com ela, e eu vou fazer a nossa descendência através dela. Surgiu aí um dos maiores problemas da humanidade. Por quê? Porque você quer sacrificar a promessa por uma coisa que atende uma necessidade momentânea. Deus, quando vai conduzir o seu povo para essa nova estação, Deus está dizendo: é um tempo de leite e mel, é uma terra que mana leite e mel, é um tempo novo, é uma estação nova. Não tem mais a provisão diária ali que você já está tudo pronto, preparado, não. Agora vocês vão precisar trabalhar, agora vocês vão precisar cultivar, agora vocês vão precisar se esforçar, cuidar, administrar. Mas é um tempo bem melhor do que esse que vocês atravessaram no deserto. Por quê? Porque Deus nunca criou o homem para ser preguiçoso. Deus nunca criou o homem para viver encostado. Deus nunca criou um homem para acreditar num socialismo demoníaco, onde as riquezas é perversa, onde você é obrigado a doar aquilo que você tem em detrimento de outras pessoas, onde a doação precisa ser generosa, nascer no coração da pessoa e não imposta por um estado ou por um governo. E eu quero também aqui nessa noite também destruir essa tal ideia de que Jesus era socialista e de Jesus defendia os pobres. Não, a própria palavra de Deus vai dizer em Jó capítulo 5 versículo 7 que o homem nasceu para o trabalho, assim como as faíscas da brasa para o vento. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26, quando Deus formou o homem, que Deus formou o homem e disse: vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão sujeitar a terra e vocês vão dominar a terra. Vocês não vão viver descansado, vocês não vão viver encostado numa rede, tomando água de coco numa sombra, não. Vocês vão trabalhar. Lá em João capítulo 6, depois que Jesus faz aquela multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica o alimento para toda aquela multidão e manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus vai depois no meio das águas e tem toda aquela história. Quando chegam do outro lado, a multidão que já tinham participado daquele momento da multiplicação de pães e peixes, eles vão até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, eles pedem pão novamente. Jesus vai dizer: vocês não vieram aqui por causa dos sinais e por causa dos milagres, das maravilhas. Vocês vieram aqui porque vocês comeram pão e vocês se fartaram. Vocês não podem trabalhar pelo alimento que perece. Vocês precisam trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna. Deus não viveu aqui nessa terra, Jesus não viveu nessa terra aqui sustentando vagabundo encostado, não, na casa de pai e de mãe.
Não, pelo contrário, quando Jesus ele estava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, lá em João no capítulo 12, quando Marta está trabalhando, Lázaro está reclinado à mesa, Maria está adorando ao Senhor, ela pega uma libra de nardo puro e derrama sobre os pés de Jesus e começa a enxugar com os seus cabelos. Vai dizer que o cão que estava ali dentro, o ladrão, o pai dos pobres, falou: que desperdício, era para pegar esse nardo puro e vender, e dava para os pobres. Jesus concordou com aquela conversa fiada? Jesus concordou com aquela conversa fiada? A própria Bíblia vai dizer que a intenção dele era má, que ele metia a mão no saco para pegar o dinheiro. Essa história já é antiga pra caramba. Jesus não concordou com aquela história, e pelo contrário, ele ainda disse: os pobres sempre terão com vocês. Que história é essa de acabar com pobreza, se a própria Bíblia, se o próprio Jesus disse que os pobres sempre estarão com vocês? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver Paulo falando lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10: se alguém no meio de vocês não quer trabalhar, também não come. Então o tempo do maná é uma estação que está mudando na minha vida para uma estação que mana leite e mel, mas é uma estação também que você precisa trabalhar, que você precisa se esforçar. É uma estação em que você foi chamado para você gerenciar, para você negociar, para você desenvolver, para você plantar, colher, administrar, ensinar. Uma nova estação exige responsabilidade da minha parte. Quando você sai do tempo do maná e vai para o tempo do leite e mel, é um tempo onde Deus está dizendo para mim e para você: também precisa ter um trabalho da sua parte, também precisa ter um esforço da sua parte. A vida não é assim, só um mar de rosas, não. Existe também um sacrifício da sua parte, também nesse caminho. Quando a gente vai vendo as estações que esse povo atravessou, que esse povo enfrentou, saindo da escravidão do Egito, atravessando no deserto para entrar na terra prometida, você vai ver quantas fases aquele povo eles tiveram que mudar. Quantas fases, quantas estações eles tiveram que entender e passar a aprender a viver naquele novo sistema, naquele novo modelo de vida. Em terceiro lugar, o que eles aprenderam foi quando Josué, no capítulo 3, versículo 5, Josué diz para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E agora a gente sai daquela parte que a gente gosta de ouvir para aquela parte que a gente precisa ouvir. Por quê, pastor? Porque essa nova etapa do povo de Israel, eles precisam aprender a sair do pecado secreto para o lugar secreto. Aquele povo que era escravo numa terra estranha, que foi liberto pela poderosa mão de Deus, estava atravessando o Egito, e agora estão de frente para a terra prometida, para a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó. E a ordem de Josué é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Deus está falando para o povo é: a santificação de hoje é o sobrenatural de amanhã. A vida de oração de hoje é a vida de poder do amanhã. A pureza de hoje é um casamento abençoado amanhã. O trabalho árduo de hoje é a prosperidade do amanhã. Nunca vai ser hoje o que você consegue, aquilo que você fez hoje. Eu fiz hoje, o resultado vai vir hoje. Não, é sempre amanhã.
Aquilo que você faz hoje, você está fazendo para o seu futuro. Aquilo que você está construindo hoje, você está construindo para o seu futuro. Aquilo que você está semeando hoje, você está preparando para o seu futuro. Talvez você esteja preparando para os seus filhos, para os seus netos, mas aquilo que você está fazendo hoje, você está fazendo para o seu futuro. A falta de oração hoje é a falta de poder amanhã. O flerte com o pecado hoje é a sua queda de amanhã. Nunca desanime, porque você está se santificando, porque você está andando com Deus e não tem visto o fruto do seu sacrifício, porque amanhã que essa estação está chegando. Também não se sinta feliz se você está tropeçando, caindo, escorregando. Seu julgamento não acontece, ninguém sabe, ninguém vê, mas o seu julgamento está se aproximando, porque nada daquilo que você faz aqui nessa terra fica sem uma colheita. Quando a gente olha para a vida desse povo, quando a gente olha para a história de Josué na conquista dessa terra, eu quero destacar 2 personagens. Eu já falei aqui num momento bem rápido numa mensagem. Eu quero falar sobre Raabe e sobre Acã, porque os dois esconderam alguma coisa na sua vida. Josué capítulo 2, versículo 6 vai dizer que Raabe esconde 2 israelitas dentro da sua casa. 2 israelitas vão espiar a terra, e quando o rei de Jericó descobre, eles mandam os soldados caçarem aqueles homens, e eles estavam na casa de Raabe. Raabe, ela esconde intencionalmente aqueles 2 israelitas por cima do telhado. Ela escondeu 2 israelitas. Presta atenção, porque essa mulher, ela estava condenada à derrota, ela estava condenada à morte, ela estava condenada com toda a sua família. Eles seriam todos aniquilados e destruídos. Raabe, toda Jericó seria destruída, mas ela escondeu 2 israelitas. Acã, ele e toda a sua casa, eles estavam predestinados para a bênção, eles estavam predestinados para a vitória, eles estavam predestinados para conquistar uma vida de prosperidade. Eles estavam destinados a viver esse tempo de uma terra que mana leite e mel. Acã e toda a sua casa. Mas Acã, ele escondeu os despojos que Deus tinha falado para Josué e todo o povo. Os despojos de Jericó são meus. Acã, ele esconde uma capa babilônica, ele esconde moedas de prata, ele esconde ouro. O que eu aprendo com isso? Que nessa nova estação, onde Deus vai me levar e Deus vai te levar, nós precisamos sair do pecado secreto para o lugar secreto. Por quê, pastor? Porque aquilo que você esconde hoje vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso de amanhã. Aquilo que você decide esconder hoje vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso de amanhã. Se você esconde os seus vícios, se você esconde os seus pecados, se você tem escolhido esconder uma vida de prostituição, uma vida de idolatria, uma vida rendida aos vícios, uma vida de promiscuidade, aquilo que você esconde hoje vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso de amanhã. Porque aquela mulher, Raabe, ela estava predestinada para a morte, mas porque ela escondeu dentro da sua casa 2 israelitas, 2 homens de Deus, 2 homens que pertenciam ao povo de Deus, para abençoar o povo de Deus, ela foi salva. Mas não só ela, os seus pais foram salvos, a sua casa foi salva, a sua família foi salva, porque aquilo que ela decidiu escolher mudou a história da sua vida. O que eu quero falar para você nessa noite é: se você vai guardar algum texto dessa mensagem hoje, o que você precisa guardar é isso. Muito cuidado com aquilo que você esconde hoje, porque aquilo que você esconde hoje determina o seu sucesso ou o seu fracasso de amanhã.
Porque você pode ser uma pessoa predestinada à vitória, predestinada à bênção, predestinada a viver um tempo de prosperidade, mas se aquilo que você está escondendo vai contra a palavra de Deus, uma vida mergulhada no pecado, na idolatria e todos os prazeres desse mundo, você está escondendo o seu fracasso de amanhã. Mas aquilo que você está escondendo, aquilo que a palavra de Deus diz, quando você quiser falar com seu pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Uma vida de oração em secreto não é uma vida de oração à mostra para todo mundo. Quando você for jejuar, não faça igual os fariseus, que lavam os rostos e fica na sinagoga mostrando aquela carinha de coitadinho. Não, lava o seu rosto, se prepare, unja a sua cabeça, sai com cara de vencedor. Quando você vai dar alguma coisa para alguém, abençoar alguém, não deixe a sua mão esquerda saber aquilo que a sua mão direita está fazendo. Jesus está falando, existem coisas que você faz no secreto, que pode ser o segredo do seu sucesso amanhã. As pessoas não sabem porque você chegou naquele lugar, as pessoas não sabem por que as portas se abriram, as pessoas não sabem por que a vitória chegou na sua vida, na sua família, mas você sabe as horas de oração, os dias de jejum, os dias de propósito, os sacrifícios que você fez em secreto ao Senhor, porque aquilo que você faz em secreto determina também a sua vida de sucesso no amanhã. Uma nova estação vai me levar do pecado secreto para o lugar secreto. Aquela mulher tinha tudo para ser destruída. Acã tinha tudo para ser vitorioso. Mas porque ela escondeu os homens de Deus, ela foi poupada, sua casa, sua família. E não apenas isso. Lá em Mateus você vai ver que Raabe, ela entra na genealogia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ela tem o seu nome mencionado na genealogia daquele que veio para salvar e resgatar o mundo. E Acã foi arruinado e destruído com toda a sua família. Novo tempo, uma nova estação na minha vida e na sua vida também requer sair do pecado secreto para o lugar secreto. Quarto lugar, eu já estou caminhando para o final. Josué capítulo 7. Quando aquele povo já conquistaram Jericó, já venceram. Acã, ele pega dos utensílios que não eram para pegar, e o povo é derrotado por uma cidade muito menor do que eles venceram. Eles são derrotados pelos habitantes de Ai. E aí Josué vai fazer aquilo que ele viu durante toda a vida o povo fazendo no deserto. Quando alguma coisa ruim acontecia, eles reclamavam com Deus. Quando alguma coisa ruim acontecia, eles murmuravam contra Deus. Quando faltava água, eles murmuravam, eles reclamavam. Quando estavam cheios de comer maná, eles reclamavam, querendo comer carne. Quando alguma coisa não acontecia, não saía do jeito que eles gostariam, eles começavam a reclamar. E quando Josué, ele tem a sua primeira derrota, ele repete aquilo que ele estava acostumado a vida inteira a ver. O quê? O povo reclamando. Josué rasga as suas vestes, começa a jogar cinzas para o alto e fica prostrado diante da tenda do Senhor, reclamando ou perguntando ou se questionando o que foi que aconteceu. Josué capítulo 7, você vai ver ele falando isso. Mas Senhor, por quê? O Senhor nos trouxe aqui para ser derrotado diante dos cananeus, diante desse povo estranho. O que as nações vão falar? O que as nações vão dizer? E Josué vai falar algo que ele ouviu a sua geração anterior repetindo: era melhor ter ficado do outro lado do Jordão. Quando o povo acontecia alguma coisa no deserto, eles reclamavam: era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter morrido no deserto. Aí Josué faz a mesma coisa, só que no versículo 10 Deus vira para Josué e diz: levanta, Josué, por que você está prostrado? Por que você está prostrado? Por que você está queixoso? Por que você está reclamando? O meu povo pecou, Israel pecou, eles violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e esconderam ainda.
Sabe o que Deus está mostrando para mim? Que nesse novo tempo, você não pode entrar numa nova estação com a mentalidade da estação que passou. Você não pode entrar nessa nova estação com o pensamento ou repetindo os erros da geração anterior. Você não pode simplesmente repetir os erros que fizeram antes de você. Não, pastor, porque na minha vida foi assim, os meus avós fizeram isso, os meus pais fizeram isso, e eu só sei agir dessa forma e dessa maneira. Não, para um novo tempo de Deus na sua vida, para uma nova estação de Deus na sua vida, o que esse momento da história fala para mim, é que você precisa entrar numa nova estação, com uma nova mentalidade. Não se queixe por algo que não aconteceu, busque ao Senhor a resposta pelo que vai acontecer. E quando Josué vai reclamar, Deus está mostrando para mim e para você, através desse texto, que a história está se repetindo. Porque na velha estação eles reclamam e Deus dá comida. Na velha estação eles esperam e Deus abre o mar. Na velha estação eles esperavam que a vara de Moisés fizesse algum milagre. Agora na nova estação, nesse novo tempo, nessa nova fase, eles são circuncidados e Deus vai dar uma estratégia para eles. Deus espera que eles entrem no Jordão para que Deus possa abrir o Jordão. Eles rodeiam Jericó e Deus derruba as muralhas. Na nova estação Deus está mostrando que quando eles lutam, então Deus luta. Na nova estação Deus está mostrando que quando eles agem, Deus faz alguma coisa a propósito, a favor deles. Na nova estação, quando nós falamos de Jesus para alguém, Deus salva os nossos amigos. Na nova estação, quando você ora pelos enfermos, Deus cura os enfermos. Na nova estação, quando você ora para expulsar demônio, Deus expulsa os demônios. Na nova estação, Deus está sinalizando para mim que você precisa fazer para que Ele possa ir contigo. Aquilo que Ele diz, que esses sinais seguirão aos que creem. Agora vão, expulsem demônio. Agora vocês vão, batizem em meu nome. Agora vocês vão, preguem, ensinem, discipulem as nações em meu nome. Agora você faz e Deus age através da sua vida. O que Deus está me ensinando? Que eu preciso sair da mentalidade de vítima para a mentalidade de vencedor. Que Deus está sinalizando para mim nesse momento da história é que eu preciso parar de uma vez por todas a viver com essa história de vítima, que as pessoas não me ajudam, que nada acontece na minha vida, e que as portas não se abrem, e que fulano não me ajuda, e que ciclano não me ajuda, e começa a viver uma vida com um olhar de vencedor. Peraí, eu preciso alinhar a minha rota. O que Deus está sinalizando, eu preciso buscar em Deus a direção certa para a minha vida, não sair atirando por aí igual um maluco, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, mas buscando em direção, buscando em Deus a direção certa para a sua vida. Deus está falando para Josué: levanta, Josué, o que você está fazendo prostrado? Eu não tenho nada a ver com isso. É o povo que pecou, vocês que erraram, vocês que violaram a minha aliança, vocês roubaram, vocês esconderam. O erro está com vocês. Santifiquem-se de novo para viver uma nova estação. Deus está dizendo para o seu povo sair da mentalidade de vítima para a mentalidade de vencedor. Deus não te chamou para viver uma vida de derrotas. Deus não te colocou nessa terra, nessa cidade, nessa família para você viver uma vida de miséria, para você viver uma vida de fracasso, para você viver uma vida chorando pelos cantos. Não, Deus te levantou, Deus te estabeleceu sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa cidade, sobre essa nação, para você andar como um vitorioso nessa cidade, para você andar como um homem abençoado, como uma mulher abençoada, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Ele não te tomou por causa, Ele te levantou como cabeça. Sai da mentalidade de vítima para a mentalidade de vencedor. Em último lugar, e a gente finaliza por aqui, e eu pulei esse versículo propositalmente. Josué capítulo 1, versículo 3. Deus vai falar para Josué: todo lugar, todo o lugar, aleluia, todo lugar que pisar a planta do seu pé,
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Deus está falando nessa nova estação, nesse novo tempo, Josué. Todo lugar que você chegar, todo lugar que você conseguir chegar é seu. Todo lugar que você conseguir chegar é seu. Todo lugar que você conseguir chegar é seu. Todo lugar que você conseguir desbravar é seu. Todo lugar, não foi metade do lugar, não foi minha terra, não foi 500 metros quadrados, não foi 2.000 metros quadrados. Deus disse para ele: Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. No versículo 5, Deus ainda completa: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Nesse novo tempo, Deus está falando para mim e para você: todo lugar que colocar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado. Lá na sua casa, essa batalha que você está enfrentando, Deus te deu autoridade, pai e mãe, para chegar. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, se a enfermidade bateu lá na sua porta, está afrontando você e a sua casa, Deus diz: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. O que Deus está falando com Josué? Saia da libertação para a dominação. Deus não tirou o povo do Egito apenas para serem libertos. Deus tirou o povo do Egito para que eles pudessem dominar a terra. O que eu tiro de lição para a minha vida? Deus não apenas me liberta. O Evangelho não apenas ele me liberta, mas ele me leva, mas ele me conduz para um domínio, para um tempo de domínio, para um tempo de reino. E não apenas um reino só aqui nessa terra, não, porque isso tudo aqui é passageiro, mas nós vamos reinar eternamente com Cristo. Oh querido, Deus não te chamou para viver de libertação em libertação, de libertação em libertação, de libertação em libertação, de libertação em libertação. Não! Deus não me chamou, Deus não te chamou para viver uma vida de libertação, 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 não. Existe o tempo da libertação, onde eles saem do Egito. Existe o tempo do discipulado, onde eles atravessam o deserto. Deus está discipulando o seu povo. E existe o tempo do domínio, quando eles entram na terra prometida. A ordem era: onde pisar a planta do seu pé, onde pisar a planta do seu pé, onde pisar a planta do seu pé será teu por herança. Onde pisar a planta do seu pé será teu por herança. Onde pisar a planta do seu pé será teu por herança. Deus nos chama, Deus nos tira de um tempo de libertação, atravessa por um tempo de discipulado, mas Ele nos conduz a um tempo de domínio, de conquista sobre as coisas. Libertação é o que Deus faz por você. Quantos aqui foram libertos pelo poder de Deus? Libertação é o que Deus faz por você. Discipulado é o que Deus faz em você. Quando Deus vai te discipulando na sua vida cristã, você vai enfrentando, atravessando o deserto. A roupa não perece, você não morre de sede, você não passa fome. Tem água, tem comida, tem vestimenta, tem provisão de Deus. Você vai aprendendo a largar as coisas do Egito, abrindo mão das coisas do Egito, abrindo mão das coisas desse mundo. Você está me entendendo? Você vai abrindo mão das coisas desse mundo. Aquilo que antes te dava prazer, agora não te dá mais prazer. O teu prazer agora é se saciar em Deus, é beber das fontes de Deus, dos alimentos, do pão vivo que desceu do céu. É você se alimentar em Deus. Agora você vai passando pelo tempo do discipulado, até chegar o tempo da conquista. E Deus diz para Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado.
Deus me chamou, Deus te chamou para você conquistar cada espaço dessa sociedade. Deus me chamou, Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, para conquistar cada espaço dessa sociedade. Que você está ensinando como professor, ensine o Evangelho, ensine Jesus sendo professor. Se você é um médico, é um doutor, que você possa transmitir o Evangelho através do seu bisturi, através das cirurgias que você faz. Se você é um advogado, se você é um engenheiro, um construtor, que você possa transmitir o Evangelho através dos seus projetos. Se você é um missionário, que você possa transmitir o Evangelho através do seu testemunho de vida. Mas Deus não te chamou apenas para viver uma vida de libertação, mas uma vida de conquista. Onde estão os vitoriosos de Deus aqui nessa noite? Deus te chamou para viver uma vida de conquista. E se prepare para um novo tempo, a uma nova estação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. A maior mudança que Deus pode fazer na vida de alguém, a gente vê na história desse povo. Escravo tem direito a alguma coisa? Escravo tem direito de nada. O único direito que eles têm é de trabalhar. Escravo não tem direito de nada. Não eram dono de nada. A maior história de mudança, de estações na vida de um povo, de uma nação, é representado pelo povo hebreu. Eles eram escravos. Deus arranca aquele povo lá do Egito. Deus faz aquele povo atravessar o deserto. Deus vai ensinando o povo no deserto, vai discipulando o povo no deserto, até conduzir aquele povo ao lugar que Ele tinha prometido, Abraão, Isaque e Jacó, a uma terra que emana leite e mel. É um novo tempo, uma nova estação está chegando. Uma nova estação está chegando. Agora vocês não são mais escravos. Agora vocês são proprietários. Agora vocês têm uma terra. Agora vocês não são mais dominados. Agora vocês são dominadores. Agora vocês não estão mais por cauda. Agora vocês estão por cabeça. Agora vocês não têm mais faraó sobre vocês, oprimindo vocês. Agora você tem o Deus, o Jeová Jireh, o Deus que provê, o El Shaddai, o Deus poderoso, no controle de todas as coisas. Deus me chamou, Deus te chamou de um tempo da libertação para o tempo da dominação. Você pode se colocar de pé nessa noite. Eu queria orar com você hoje. Queria fazer algumas orações específicas aqui hoje. Quero orar por você que talvez está vivendo exatamente esse momento, esse tempo de libertação em libertação, de libertação em libertação, de libertação em libertação, de libertação em libertação, sempre caindo nos mesmos erros, sempre tropeçando nos mesmos lugares, sempre cometendo as mesmas falhas. Está difícil atravessar o deserto, mais difícil ainda chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Mais difícil ainda vai ser chegar no lugar que Deus tem determinado para você. Eu queria orar por você. Não quero que você venha aqui na frente, não quero que você se manifeste, só quero que você coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e diante da tua palavra que foi ministrada, eu quero apresentar os teus filhos nessa noite. Nessa noite nós ouvimos a tua palavra e nós entendemos que o Senhor não nos chamou apenas para uma vida de libertação,
mas o Senhor também nos chamou para uma vida de conquistas, de domínio. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar, venha fortalecer os teus filhos nessa noite, que eles possam ter a consciência, a responsabilidade de viver uma vida liberta dos prazeres desse mundo, que tudo aquilo que tem acorrentado os teus filhos, tudo aquilo que tem aprisionado os teus filhos nessa prática do erro, do engano, do pecado, que eles venham, ó Deus, encontrar forças em Ti, ó Deus, para se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem das suas atitudes erradas, para que eles possam andar de acordo com a Tua palavra, que eles possam buscar, ó Deus, a santificação, como diz a Tua palavra: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que eles possam viver uma vida de santificação, que eles não tenham prazer no erro, prazer no pecado, em nome de Jesus. Senhor, não concordamos e não aceitamos maldição hereditária, não. O que nós entendemos é uma maldição comportamental. Se aquela pessoa aprendeu isso, se aquela pessoa só viu isso, ela só enxergou isso na vida dela, que o Senhor possa dar força aos teus filhos, ó Deus, para romper, ó Deus, com todo o hábito familiar, com todo o costume familiar, em nome de Jesus, para que eles possam viver definitivamente uma libertação e viver uma vida de conquistas a partir de hoje. Que essa nova estação na vida de cada um dos teus filhos possa trazer, ó Deus, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de portas abertas, em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém, amém. E eu também quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite também. Talvez você esteja aqui e esteja enfermo, ou talvez você conhece alguém que está enfermo na sua casa, no meio da sua parentela. Você conhece talvez alguém que esteja até num leito de hospital, não pode estar aqui presente. E eu quero que você represente essa pessoa. Eu quero que você hoje, nessa noite, se coloque no lugar dessa pessoa que você sabe, que você conhece, seu parente, seu familiar, amigo do trabalho, está internado, está em casa, está muito doente, recebeu um diagnóstico contrário, foi desenganado pelos médicos. Eu não sei, mas eu acredito num Deus. Eu acredito num Deus que Ele contraria médico, contraria medicina. Para Ele nada é impossível. Você pode orar por essa pessoa agora, você pode fazer isso. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça. Isso, coloque a mão na sua cabeça, porque a palavra de Deus diz que imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eu creio, porque a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aos que creem. Tem alguém que crê aqui nessa noite? Tem alguém aqui que crê nessa noite? Eu creio, então eu quero que você ore por essa pessoa. Quero que você ore por essa pessoa que você conhece, que precisa de cura, que precisa de um milagre. Talvez ela esteja aqui dentro, você pode orar por ela também. Ou talvez ela esteja em outro lugar, você pode orar por ela também. Senhor Jesus, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. E diante da direção que eu recebi do Teu Espírito Santo nessa noite, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã que talvez se encontre enfermo, ó Deus. Alguns estão aqui ou não estão aqui, talvez estejam em casa, talvez estejam num leito de hospital, talvez estejam assistindo essa transmissão. Eu não sei onde eles se encontram, mas o Senhor conhece cada um deles. E eu quero dar ordem para todo espírito de enfermidade nessa noite: bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei onde você está alojado, eu não sei em que parte do corpo você está alojado na vida dessa pessoa, mas a ordem do Espírito Santo de Deus nessa noite é: bata em retirada no nome de Jesus. Não é no nome do pastor Anderson, não é no nome do pastor André, do pastor Silas, não é no nome de Paulo, de Timóteo, de Maria, de João, de José. É no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus que tem poder, o nome de Jesus que é poderoso para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para curar enfermos. Nós oramos no nome de Jesus nessa noite. Enfermidade, onde você estiver alojada, no corpo dessa pessoa, na cabeça, do alto da cabeça à planta do pé, nos órgãos, na corrente sanguínea, nos ossos, oh Deus, nas medulas, em nome de Jesus, a enfermidade sai, em nome de Jesus, a enfermidade sai, em nome de Jesus. Nós lhe damos uma ordem no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que aquilo que a igreja liga na terra é ligada no céu. Nós concordamos com a cura, nós concordamos com o milagre. Seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo diagnóstico contrário, toda sentença médica contrária, seja anulada pelo poder do nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a cura. Benício,
vocês estiverem, que Deus possa alcançá-los nessa noite, que Deus possa fazer um milagre na vida dessa criança, no nome de Jesus, amém. I can't